Meu nome é Erivelto. Já de um tempo, né, eu colaboro com o grupo de estudos e extensão, grupo de pesquisa e extensão, afetos e política, né, ligado ao CEFOR lá da Câmara. E, enfim, né, ajudei a organizar pelo menos 2 desses encontros de micropolítica, né, do qual nós estamos aqui na 4ª edição, por assim dizer. E essa edição, né, ela é dedicada a uma aproximação, né, das discussões do grupo, né, que justamente tem esse nome autoexplicativo, versam sobre as relações entre os afetos e a política. Então, uma aproximação com os estudos anarquistas, né, ou com esse horizonte, né, de reflexões sobre os movimentos autonomistas. O evento é organizado ainda em parceria com o IFG, né, então aqui na figura da professora Débora, e em parceria com o pessoal da Sob Influência, né, que é uma editora independente lá de São Paulo. Tá? Eu queria, né, então, além de dar boas-vindas, apresentar a professora Kate, que é quem vai fazer a palestra agora da manhã. É Kate mesmo que fala. Bom, a professora Kate, ela tem graduação em pedagogia pela UFG, mestrado em educação pela mesma universidade e doutorado aqui no ELA, né, nos estudos comparados sobre a América, e atualmente ela é professora também do IFG, é o mesmo campus Formosa, não é isso? Eu queria agradecer a presença, né, da professora Kate e já passo então imediatamente a palavra a ela. Primeiramente, obrigada pelo convite aqui do grupo, mas principalmente pelo convite da Débora, que é minha colega de trabalho lá no IF. Eu não sei se vocês conhecem a proposta dos IFs, né? Uma trajetória longa e acidentada de uma instituição que nasceu como Escola de Aprendizes e Artífices lá em 1909. Teve uma série de reconfigurações históricas, né, e hoje cumpre um papel muito importante de interiorização de uma verticalização da formação, né, que começa lá no ensino médio e vai até a pós-graduação. E nós atuamos principalmente no curso de Ciências Sociais, que é uma licenciatura. Eu sou professora que atua no campo de formação de professores já há bastante tempo, melhor não ficar falando quantas décadas que a gente se denuncia, né? Mas é um pouco a partir desse lugar que a gente fala também das experiências, né? E eu fiquei muito feliz com o convite, sobretudo para tratar desse tema que é tão importante, né? A ideia de imaginar outros mundos, né? Eu fiquei pensando um pouco daquele texto lá do Mark Fisher, que é o realismo capitalista, né? É mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, assim, é muito importante a gente problematizar, né, essa ideia de fim da história, né, de infatibilidade do que existe. Então, eu gostei muito da proposta do grupo e também gostei muito da oportunidade de poder socializar aqui nessa casa de ensino, que me acolheu tão bem aqui na UNB, né, um pouco da minha pesquisa do doutorado. E já praticando um pouco do que eu aprendi com a militância anarquista, que é a socialização do conhecimento, né, um aspecto muito importante do processo de formação aí dos coletivos. Então, o tema que eu vou apresentar para vocês está referido aqui à minha tese de doutorado, que se intitulou Folhas Libertárias na América Latina, disputas pelos sentidos políticos das escolas populares no início do século XX na Argentina e no Brasil, junto, né, ao programa de estudos comparados sobre as Américas no Departamento de Estudos Latino-Americanos aqui da UNB, que é um programa multidisciplinar, né, embora tenha toda uma pressão, porque é vinculada ao Instituto de Ciências Sociais,
tem uma pressão para ter uma área muito específica, né? Pressão da CAPES, né? Toda a questão das avaliações. Mas uma das coisas que eu acho muito bacana do programa é justamente essa possibilidade de várias áreas do conhecimento se encontrar para dialogar temas assim dos mais diversos, né? E olhando um pouco a partir da América Latina. Então, a minha pesquisa, ela teve o sentido de problematizar grupos que historicamente são silenciados, né? Então, eu como professora de História da Educação há mais de uma década, em uma determinada oportunidade, descobri que muito pouco se falava sobre uma noção de educação integral, né, que começa um pouco com as discussões anarquistas lá no século XIX, né? E aqui no Brasil, quando a gente vai fazer uma retomada desses estudos, a gente vai chegar em Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, como os primeiros proponentes de alguma visão de educação integral. E sabendo que existiram outras experiências, né, eu fui me questionar, né, onde estão esses relatos dessas experiências que foram se perdendo, né, sobretudo do ponto de vista de uma produção realizada a partir da classe trabalhadora. Então, foi o meu problema de pesquisa, eu fui investigar um pouco esses grupos silenciados. Então, pensando um pouco a trajetória da minha formação, lá no mestrado eu fui estudar duas esferas de socialização que são muito importantes, que é a família e a televisão, e a escola ficou nesse lugar como um lugar de curiosidade para explorar, aprofundar, né, nessa origem da escola pública, nos seus sentidos, nas disputas que a constitui, e foi o meu olhar também na construção desse objeto de pesquisa. Aí, como eu disse, um projeto que eu realizei em parceria com o professor Luiz Cláudio, lá no momento da implantação do tempo integral, né, do ensino médio, a gente fez um estudo sobre essa questão da concepção de educação integral que, né, engendrava essas reformas dentro do nosso espaço de trabalho. E foi quando eu descobri que muito pouco se falava sobre essa experiência lá do início do século, né, de escolas com uma premissa libertária que tinha como cerne fundamentador a ideia de uma educação integral. E aí, analisando outros documentos também, né, como alguns clássicos da educação, como é um livro do Jorge Nagli, que fala sobre a educação na Primeira República, ele fala muito das disputas que constituíram a realização da escola pública no Brasil, e ele chega a citar os movimentos sociais, mas coloca como se fossem partícipes irrisórios, que não tivessem nenhum tipo de proposta, né? Então, fui confirmando esse silenciamento aí nos textos que são considerados mais clássicos. E a partir do momento que eu fui explorando um pouco essa produção anarquista na América Latina, eu descobri primeiramente que existia muito trabalho, né, de pesquisa já acontecendo a partir do ano de 2003 aqui no Brasil, mas se a gente for voltar assim, dos primeiros trabalhos, a gente tem trabalhos sobre anarquismo já na década de 70, né? Então, os trabalhos de pesquisa sobre anarquismo no Brasil nascem junto com os programas de pós-graduação no Brasil, né? E aí, pensando essa vasta produção, né, o caso da Argentina foi se constituindo como um caso importante para a minha análise, porque justamente era um lugar onde foi pioneiro numa série de ações, né? Teve uma participação muito importante nos movimentos operários transnacionais da virada do século XIX para o século XX. E foi por isso que eu acabei escolhendo o Brasil e a Argentina. Do ponto de vista metodológico e teórico, né, eu me amparei para problematizar essa questão do silenciamento, uma perspectiva benjaminiana do ponto de vista da história vista contrapelo, né, que se a gente for para a história oficial, a gente não vai encontrar, né, conflitos, não vai encontrar sempre aquela coisa de uma harmonia social, né? Quem questionou vai ser silenciado. Então, a gente precisa fazer uma busca mesmo dos indícios que ficaram para trás, né? Então, foi um pouco o ponto de partida, também trabalhando com uma obra que eu considero muito importante, que é O Silêncio dos Vencidos, do Edgar Dedeca.
no qual ele vai, por mais que ele vai analisar um episódio que não está diretamente relacionado ao meu tema de pesquisa, mas ele vai demonstrar que o silêncio dos vencidos é fundamental para a gente, né, ter de fato um quadro mais íntegro, né, dos processos históricos. E aí a questão da Argentina e do Brasil, quando a gente visita a produção, sobretudo no campo da história da educação, né, a gente vai descobrir que é reproduzidas essas lacunas, né? E pensando também até acho que coaduna um pouco com a proposta aqui do evento, né, de imaginar outros mundos, né, uma obra que é muito importante também para a feitura aqui desse trabalho foi a obra do Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, né, também uma outra obra que é pouco conhecida dele, que é sob três bandeiras, anarquismo e imaginação anticolonial, né, que ele vai fazer uma análise transnacional da presença dos anarquismos, como que eles foram importantes, uma série de lutas anticoloniais em várias partes do mundo, né? E do ponto de vista mais, né, mais metodológico mesmo, a ideia de comparação surge como um aspecto muito importante, né? Sobretudo na análise de dois casos. Aí eu fui tomando um pouco a perspectiva do Mark Bloch e do Boris Fausto, o saudoso Boris Fausto, né, que acabou de nos deixar, né? Boris Fausto e Devoto tem uma obra muito interessante sobre comparação Brasil e Argentina, que vale muito, muito a pena conhecer, né? E além disso, a pesquisa ela contou com um processo bibliográfico, né? E também análise documental, né? Buscando aí as vozes silenciadas nos materiais que são, depois da minha pesquisa eu descobri que são materiais fartos, né? Até então eu não sabia. E é um pouco disso que eu quero falar para vocês. Eu até conversei um pouco com a Débora, né? Assim, eu penso que eu fico contando empolgada porque a pesquisa foi muito empolgante, né? Essa coisa de conhecer os arquivos, explorar os arquivos, conhecer coletivos, foi fundamental para o meu processo formativo e também nessa busca mesmo de materiais que, né, na maioria dos textos que eu conhecia no campo da história da educação, a gente não sabia, né, desse material tão rico que tá aí para a gente explorar, né? Eu fiz um primeiro estudo, como eu já mencionei, sobre uma espécie de estado da arte, né, da produção sobre o anarquismo no Brasil, a partir da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que a partir de 2003, praticamente tudo está lá guardado nesse repositório. E é um lugar muito fácil de pesquisar, fazer levantamentos, né? Então, eu fiz uma primeira análise do que era produzido. E, a partir desse momento exploratório, eu fui descobrindo algumas obras que são muito importantes, né? E uma delas era um estudo sobre o Centro de Memória, na verdade, a partir do Centro de Memória em Educação, que era um estudo sobre o acervo João Penteado, que depois aqui eu vou falar um pouco mais sobre o João Penteado, que foi um dos diretores da Escola Moderna de São Paulo, que foi uma das experiências que eu consegui estudar. Então, esse acervo lá da USP foi um dos meus primeiros arquivos visitados, né, que eu pude conversar com a coordenadora, falar um pouco das pesquisas que já vinham sendo realizadas e consegui acessar esse acervo do João Penteado, que é uma riqueza, inclusive em relação ao que eu tive acesso na Argentina. Eu não consegui encontrar nenhum arquivo análogo a esse do João Penteado, porque eu acessei o arquivo da escola moderna, né, dessa que não aparece nos livros, né, e acessei o arquivo pessoal dele, de cartas, de cartões. Então, toda a questão da militância, da perseguição, foi muito bacana poder explorar esse material. Além desse espaço, eu tive acesso à Biblioteca Terra Livre, que é uma biblioteca que já tem uns 30 anos aqui no Brasil, que tem feito um processo de editoração muito interessante das obras anarquistas. Até o final, depois eu vou mostrar para vocês aqui o endereço, para quem tiver interesse em explorar, vai ser bacana. E um arquivo que eu considero assim, o mais importante da América Latina hoje, né, que está guardado muito desses materiais, é o AEL da Unicamp, que eu imagino que alguns conheçam aqui, e o nome já é sui generis para pensar a própria pesquisa que eu fiz, né? No começo eu não tinha noção do quanto que o Edgar Lowenroth foi uma personagem importante nesse processo histórico aí
da educação anarquista aqui no Brasil. Eu trago aqui algumas imagens para vocês dessa pesquisa, né? Eu falo que eu fiz um treinamento antes da Covid para aprender a usar máscara, né? Porque os arquivos com muita poeira a gente precisava sempre usar máscara. Foi em 2019 que eu fiz a pesquisa de campo. Felizmente, né, consegui fazer todas as pesquisas de campo antes ficou faltando só um arquivo em Petrópolis que eu não consegui visitar. Eu gosto de trazer esse cartão postal aqui, que é do Manuel Gama. Era um anarquista, né, que atuava na militância e era amigo pessoal do João Penteado, né? E no arquivo pessoal do João Penteado estava esse postal, ele falando assim que ele saiu fugido, né? Ele estava numa manifestação, ele quase foi preso, e aqui no postal ele fala, olha, guarda minhas roupas, depois eu busco. Ele teve que ir para Portugal, fugido, sem roupa, sem dinheiro, né? Então, assim, para vocês verem o retrato do que era, né, a militância e a resistência que se operava nesse momento. Só antecipando um pouco, falando da figura do João Penteado, ele foi um professor, pedagogo, né, que foi o diretor da escola moderna que mais durou na América Latina, e ele sempre foi muito perseguido, foi preso, mas ele conseguiu manter uma resistência do ponto de vista da educação, assim, que é fantástica, porque ele foi abrindo outras escolas, se configurando dentro das leis brasileiras, mas sempre trazendo uma resistência anarquista para dentro das escolas que ele continuava trabalhando. Essa aqui é uma fotografia do espaço da Biblioteca Terra Livre, que é um espaço pequeno, mas agora eles mudaram para um espaço um pouco maior, né? Aqui é o AEL, lá na Unicamp, né? E vale destacar, assim, que quando eu cheguei depois nos arquivos lá na Argentina, que eu achei que eram muito mais especializados, né? Eu fiquei impressionado do tanto que o AEL, ele não só do ponto de vista do acervo, mas da tecnologia de digitalização de materiais. O AEL é fantástico, assim, vale muito a pena conhecer esse arquivo aqui, explorar. Tem muitas fotografias, periódicos, né, de toda a primeira metade do século e final do século XIX também. Então, é um espaço muito importante. E aí o campo na Argentina, né? Eu fui a alguns espaços, eu explorei um arquivo digital que era mais para conhecer a referência oficial, né, da educação argentina, que é essa Biblioteca Nacional de Maestros, que tem um acervo muito interessante, mas os acervos anarquistas que eu tive contato estavam mais presentes no CEDINCE. Inclusive no CEDINCE eu fiz uma instância de investigação sob a orientação da professora Laura Cordeiro, que tem uma produção muito interessante sobre a questão dos estudos de gênero a partir dos estudos anarquistas, do início do século, da virada do século, né? Tem até um livro dela que se chama Amor e Anarquismo, que é uma produção muito interessante. E nessa instância de investigação, eu fui acessar todos os arquivos, né, a partir do contato com o pessoal que trabalhava lá. Teve alguns eventos também pelo CEDINCE, e o CEDINCE tem uma página que chama América Lê, né, LEE, e nessa página é gratuita, é um dos poucos lugares do mundo, né, que a gente acessa gratuitamente. O AEL também é um espaço gratuito, e nessa América Lê tem uma infinidade de materiais, inclusive parte da minha pesquisa foi feita com o La Protesta, né, que é um dos periódicos mais importantes da Argentina, do ponto de vista da militância anarquista, e está todo digitalizado lá nesse América Lê, né, então vale muito a pena conhecer também. Além desse espaço do CEDINCE, eu tive acesso à biblioteca da FLA, né, que é a Federação Libertária Argentina. Essa FLA tem uma coisa muito interessante, que é de manter uma militância anarquista ainda muito ativa, mas assim, são poucas pessoas, né, as pessoas um pouco mais velhas, assim, mas assim, aquele afinco, né, de cuidado dos materiais. Eu tenho aqui algumas fotos aqui dos espaços, aqui é um pouco da FLA, o espaço da FLA, né, aliás, a FLA tá aqui,
Isso aqui. Isso aqui é lá o espaço da FLA, inclusive é lá na Avenida Brasil, em Buenos Aires, né? E eles têm um acervo, assim, gigante, né? Tem muita coisa, só que aquele trabalho de formiguinha da militância que sobrou, de digitalizar, de higienizar, então... É a solidariedade, né, da militância que mantém o espaço. Então, quem vai lá pesquisar ajuda. Por exemplo, eu fui para lá pesquisar, eu fiz algumas traduções do português para o espanhol, né, para poder contribuir bem nessa perspectiva da solidariedade mesmo, né. E aqui é uma outra biblioteca que eu tive acesso também, que tem um acervo muito interessante, que é a Biblioteca Popular José Engenheiros, onde tem... alguns cursos. Esse quadrinho aí que vocês estão vendo aí era meio que um dos bibliotecários, que é uma pessoa assim incrível, que infelizmente já faleceu, o José, que ele sabia todos os títulos da biblioteca, que são inúmeros, né? São milhares de cor, sabia todos, com quem estava. Ele não tinha anotado no computador os títulos nem os empréstimos. E ele fez uma brincadeira, ele colocou um quadrinho que era falando que era uma assinatura do Kropotkin. Aí as pessoas iam lá, tiravam foto com o quadro, mas era uma zoeira do cara, assim. Muito bem humorado ele, né? Enfim, então, eu fui fazendo, né, um arquivo, me fazia encontrar com um grupo de pessoas que eram pesquisadores de várias partes da América Latina, que me apresentava um outro arquivo, né? E aí eu já estava lá com a galera, chamava a gente para ir para um almoço. Então, era bem quando eu falo de solidariedade, é muito nesse sentido, né? Um acolhimento, um amor pelo conhecimento, aquele apreço por sentar e falar, né, dessas histórias. E aí é interessante porque eu estava buscando, né, romper essa barreira do silenciamento, essa experiência de estar com a militância que guarda esses arquivos aqui, pensando aí o caso do João Penteado, né, o arquivo foi descoberto por conta da Tatiana Casalvara, que estava pesquisando a Escola Moderna lá em São Paulo, e ela foi atrás dos parentes do João Penteado, batendo na porta, né? E o pessoal falou, não, a gente tem aqui um acervo, tinha tudo da escola, até os móveis, né? Tudo muito bem preservado, mas assim, a galera guardava 7 chaves, porque pensando que o Brasil passou por ditadura, né? Esses arquivos foram todos perseguidos, muitos foram eliminados. No caso de Buenos Aires, eu tive relatos lá da militância falando que a casa deles tinha as batidas da polícia que selecionava casa sim, casa não, para ser feita vistoria se encontrava materiais. Então, uma das pessoas que eu visitei a casa dela lá numa cidade um pouco mais afastada, né, na grande Buenos Aires, ela fala assim, olha, quando começou a vistoria na rua, a gente começou a selecionar os livros que tinha que queimar. Não ela, né? O pai dela queimando livros, porque senão ia ser preso, considerado subversivo. Então, muito desses materiais, né, eles foram guardados com a própria vida, assim, a pessoa arriscava a vida, né, que é o caso, por exemplo, do arquivo do próprio Edgar Lohenro, que virou o arquivo hoje, que é o AEL, né? Ele teve esse momento também e o AEL, ele começou na ditadura militar, né? Então, foi um enfrentamento, assim, gigante. Lá nesses arquivos argentinos, eu consegui explorar muitos materiais, assim, eu tenho coisa para pesquisar, assim, minha vida toda, se eu tivesse tempo, né, mas a gente nunca tem tempo para pesquisar tudo que a gente quer, mas alguns materiais foram muito importantes para a pesquisa do doutorado, né, essas resoluções dos congressos da Fora, né, foram resoluções importantes. Eu trabalhei bastante com a revista La Escola Popular, inclusive recentemente eu publiquei um artigo sobre essa revista especificamente. E aí, pensando, né, todo esse material, já também explorando essa minha experiência da historiografia, da educação, que omite essas experiências, eu fui concluindo, né, algo que já é de comum acordo entre nós, que é essa ideia de que a escola, e aí para fazer uma ressalva, né, a ideia de escola popular, muitas vezes ela é questionada porque a ideia de escola popular ela emerge muito dos movimentos populares como uma espécie de alternativa, né, ao que é hegemônico. Isso hoje, existe até um campo hoje da educação que chama educação popular.
Mas, assim, eu quis manter a expressão escola popular porque era o termo corrente, né, do século XIX e início do século XX. Então, quando se falava de escola popular, o que estava sendo dito era a escola que vai ser estendida para a classe trabalhadora. Lembrando que, historicamente, né, o acesso à escola sempre esteve restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Às vezes a gente chama de elite, às vezes a gente chama de classe dominante, mas a escola, né, sendo uma experiência que existe em quase todas as culturas, né, de uma forma ou de outra, esse processo de apropriação da cultura está muito restrito a esses grupos dominantes. E aí eu gosto de trazer a referência do Trachtenberg, que é um autor muito importante também, né, dentro de uma ideia de afinidade revolucionária, que ele trabalha com vários autores, tanto do anarquismo como também do marxismo, né, uma figura bem interessante. O Trachtenberg, ele traz essa ideia de dicotomização histórica da instituição escolar. Eu não sei se está bom para vocês verem, mas é uma noção de escola popular que se origina de uma dicotomização histórica da instituição escolar, formando duas redes de ensino, voltadas à reprodução das relações de produção e, ao mesmo tempo, garante distribuição material, repartição dos indivíduos nos dois polos da sociedade e garante função política e ideológica de inculcação. A gente poderia pensar assim, nossa, está ultrapassada essa visão, mas aí quando a gente olha, por exemplo, de uma reforma do ensino médio que está acontecendo agora, né, então essa dicotomia ela vem com toda a força. É uma explicação muito interessante e está lá na base da formação dessa escola, que depois se constituiria em escola pública, né, na formação dos estados nacionais da Argentina e do Brasil. Então, assim, a primeira parte da minha pesquisa, né, como eu coloquei lá para vocês que foi uma comparação dupla, né, era uma comparação do ponto de vista do Brasil e da Argentina, mas era também uma comparação pensando o modelo de escola hegemônico que vai se formando, vinculado ao Estado, e um modelo que vai emergir a partir dos movimentos operários aí da passagem do século. Então, uma primeira parte da minha exposição foi voltada para entender um pouco o sentido político dessa escola popular hegemônica, né? E pensando na ideia de hegemonia como aquilo que visa garantir a direção das massas, né? Pensando numa dimensão intelectual e moral. E aí a escola, ela vai ser fundamental, né? Sobretudo a escola voltada para a classe trabalhadora, ela vai ser fundamental para a concretização dessa hegemonia. E tão logo, né, ventila-se essa ideia de uma escola que vai sendo expandida para a classe trabalhadora, uma série de disputa começa a se estender, né, em torno do como que tem que ser essa escola. Quando a gente pega, por exemplo, as discussões sobre a origem da escola pública na França, no pós-revolução, né, quando surgem aqueles princípios de laicidade, universalidade, gratuidade, obrigatoriedade, a gente percebe que esses conceitos, eles vão sendo disputados. E se a gente for olhar para o nosso momento momentoso, né, eu penso, por exemplo, o conceito de laicidade, ele continua em disputa, né, muito forte aí. Se a gente pensar o que foi escola sem partido, o que tem sido, né, escola sem partido, uma série de outras dimensões aí. Então, a escola popular e a hegemonia estatal está referida, né, a esse contexto de consolidação das nações latino-americanas. A gente vai encontrar essa recorrência em todos os estados nacionais, aí no pós-independências, né? Lembrando a diferença do que foi independência no Brasil e no resto da América Latina, né? Enquanto os outros países gestaram repúblicas, aqui a gente gestou uma monarquia, né? E manteve um país de dimensão continental, então tem algumas características que são muito próprias. E aí, essa ideia da escola para a classe trabalhadora teve um sentido muito importante de formar um novo ethos do trabalho, né? Cindido pela histórica dicotomia do pensar e do fazer, né? Que é produzida e reforçada pelos antagonismos de classes próprios do sistema capitalista. Uma escola voltada à classe trabalhadora. Então, quando se fala de escola popular, do ponto de vista hegemônico, a gente está falando dessa escola voltada para a classe trabalhadora que visa fixar, né, essa separação pensar em fazer. Então, uma escola, vamos dizer, de elite vai formar, né, cabeças pensantes. Uma escola
para a classe trabalhadora, vai ser essa escola que diminui os conteúdos, né? Precariza a atuação dos professores, pode inserir conteúdos que são, vamos dizer, do senso comum, que não tem importância, você não precisa dar uma formação muito aprofundada, científica, para a população, né? Parece que eu estou falando do início do século, mas eu estou falando da reforma do ensino médio, né? É isso que está lá, inclusive a gente fala que há uma perspectiva neotecnicista, né, que foi uma espécie de reedição da 5692 lá de 71, nessa reforma do ensino médio. E aí a gente vê muito esses aspectos, né, dessa escola que surge com essa intenção. Na Argentina, a ideia de escola pública vai surgir de fato como um aspecto fundante da sociedade argentina. Então, na década de 1940, na Argentina, já não se contabilizava analfabetismo, né? E a gente entra no século XX no Brasil com 80% da população analfabeta. E a gente pensa que hoje estamos muito distantes desse momento aí. Não, a gente tem mais de 50% da população hoje no Brasil que não acessou a educação básica, né? Então, assim, e aí quando a gente fala de analfabetismo, diminuiu, né? Mas diminuiu entre aspas, porque que tipo de alfabetização também tem sido feita? E o PNE, que, né, vai fazer 10 anos, né, a década do PNE faz 10 anos no ano que vem, tinha uma série de metas, dentre elas que era erradicar esse analfabetismo. A gente passa muito longe disso. E na Argentina, uma lei que se chama Lei de Educação Comum, que foi promulgada em 1884, ela já coloca o Estado como responsável, o Estado Nacional responsável por prover a educação. A gente, nas políticas educacionais, a gente diz que a gente, de fato, efetivou isso no Brasil 100 anos depois da Argentina, que é com a Constituição de 88, quando a educação básica, né, passa a ser a dever do Estado. No Brasil, a gente fez pequenas reformas, né, assim, até ter uma contenda do Rui Barbosa com o parlamento da época, porque ele escreve um relatório sobretudo sobre o segundo grau, né, e sobre a escola pública no Brasil, e ele faz assim eu até falo que esse parecer do Rui Barbosa é um dos primeiros estudos de educação comparada do Brasil, porque ele vai pegar as referências do mundo todo, e aí ele tira muita chacota assim, dos brasileiros, né, porque fala assim, nossa, né, até a Argentina tá melhor do que a gente, que essa rivalidade histórica com a Argentina, né, forjada aqui nessas dicotomias é bem antiga, mas assim, existe toda uma ideia de falácia sobre o que era educação. Só para vocês terem ideia, o primeiro livro de educação, História da Educação Brasileira, foi escrito em francês para ser apresentado num congresso francês e colocava o Brasil como assim, né, o país mais adiantado na educação da América Latina, e é justamente a contenda aqui com o Rui Barbosa que ele desmonta com dados, né, esse livro que foi produzido a partir de uma encomenda da monarquia. E aí essa escola, né, que forma, que é a base de formação dos estados nacionais, ela tem um sentido muito de integração, de auxiliar na política de imigração. A gente pode pensar a ideia do branqueamento no Brasil, e na Argentina teve um análogo que era o Crisol de Razas, né, que era exatamente essa coisa, né, de trazer o imigrante, porque o imigrante é inteligente, é forte, e aqui a gente vai ter uma missão próspera. Recentemente até alguns ex-presidentes, o próprio presidente Fernandes fez uma fala horrível, né, que ele fala, a Argentina veio dos barcos, que é uma falácia também, né? Essa coisa que o imigrante que forma o povo, né? Mas assim, não, né? Porque uma parte vem, mas os nativos estavam ali e também boa parte dos nativos foram eliminados, assim como no Brasil. Então, paralelamente ao projeto de escolarização, existiam os projetos de branqueamento, né? De miscigenação das raças, né? Então, não eram projetos que se antagonizavam, embora a ideia de escolarização tinha uma ideia minimamente de que a educação pode transformar, né? E ao passo que a mera, vamos dizer, a questão da eugenia, né, que era o termo usado já nessa época, ela desconsiderava esse potencial de transformação humana, né?
A ideia de professor como missionários da pátria, né? Alfabetização como combate ao atraso, e os termos do entusiasmo pela educação como algo que salvaria o Brasil do atraso, né? Essas visões todas, elas já eram contestadas, né, na anterioridade da consolidação desses estados nacionais, né? Eu estou falando aí da passagem do século, vale a gente destacar que já nos meados do século XIX, uma série de movimentos articulados principalmente em torno aí da Associação Internacional do Trabalho, né, a primeira internacional, já começava a problematizar o aspecto dos estados nacionais, pensando nas lutas transnacionais, e aí todo o ambiente da internacional tinha muito esse sentido, né? E lembrando que a primeira internacional, ela foi uma internacional libertária, né? Tanto é que quando Bakunin briga com Marx, né, e o Bakunin é expulso, a internacional desaparece, né? Ela se dissolve. E é interessante a gente demarcar que já dentro da internacional eram criadas comissões para se pensar essa escola, essa ideia de imaginar um novo mundo, né? Num processo revolucionário, como teria que ser essa escola? Então já começa a se debater frentes possíveis de institucionalização via movimento operário, né? De outras alternativas para a escolarização. E dentre essas, uma corrente que era muito forte era a corrente da educação integral, que a gente vai ver a presença desse material lá no Proudhon. Bakunin também fala um pouco sobre isso, né? Mas a gente tem outros pensadores muito importantes, dentre eles o Paul Robin, né, que é um francês que vai instituir uma experiência na França, que era um colégio que tinha essa ideia do trabalho como princípio educativo, a formação integral. Um aspecto que eu acho muito importante de mencionar é que, enquanto as escolas que estavam surgindo era a separação de meninos e meninas, já desde este momento tinha uma ideia que eles chamavam de coeducação entre os sexos, que já era uma antecipação da ideia de igualdade de gênero, né? Então, a ideia de que a escola todos são iguais, fazem os mesmos trabalhos e têm acesso à arte, todos são escolarizados, enfim. Essa não divisão dos papéis de gênero dentro da escola, que é algo assim, muito visionário. Isso aqui eu estou falando da segunda metade do século XIX, né? E aí, como que esses movimentos, né, internacionalistas vão reverberar aqui na América Latina? A gente vai ter, né, uma série de desdobramentos, né, desse movimento internacionalista e dos movimentos operários. Na Argentina vai se formar, né, uma Federação Obreira Regional Argentina em 1901, né, que vai ser a FORA, que vai ter um papel fundamental na América Latina do ponto de vista da organização sindical. É uma federação que vai se transformando, né, e vai, de alguma forma, contribuindo para o movimento operário do mundo todo, né? A Fora vai ter participação na Segunda Internacional, vinculada à Fora, esse jornal La Protesta, que foi o que eu usei na minha pesquisa, vai ter uma circulação gigante na América Latina e no mundo, né? E a Fora, em 1906, ela vai, na verdade, no 8º Congresso, 1909, se não me engano, ela vai produzir uma perspectiva que é chamada de comunismo anárquico, né? Então, é muito conclamado essa coisa do finalismo forista. O que era o finalismo forista? Era a ideia, né, dos movimentos se organizarem com as suas agremiações, os seus sindicatos, mas dentro de uma perspectiva revolucionária do comunismo anárquico. No Brasil, a gente vai ter, né, assim, um pouco mais tardio essa organização em torno da COB, que era a Confederação Obreira Brasileira, que surge em 1905, vai ter um congresso em 1906, e não vai aderir diretamente ao comunismo anárquico, vai trabalhar com uma perspectiva do sindicalismo revolucionário,
que a gente, né, pode debater aqui um pouco sobre isso, não é o meu objeto de estudo, né, tem toda uma, vamos dizer, uma contenda, né, se era mais anarquista, se era mais marxista, porque tentou fugir um pouco dessa coisa do finalismo forista, mas no momento, né, que a COB se forma, existe uma presença, né, muito forte de coletivos anarquistas, né. Então a COB vai ter também um pouco esse matiz, né, sobretudo de uma certa repulsa, participação de processos eleitorais, né? Então, assim, todos esses aspectos estão muito demarcados nas consolidações aqui das resoluções dos congressos, né? E próximo a essas agremiações, passaram a se organizar também espaços de formação, né? Que inclui centros de estudos sociais, bibliotecas populares e também escolas, né? No primeiro momento, essas escolas, elas eram indicações muito no sentido de escolas laicas, escolas livres, né? E depois de um episódio que eu vou contar com mais detalhes para vocês, que é a figura do Francisco Ferrer Guardia, a adoção de uma escola racionalista passa a ser mais especificada nesses congressos. Então, quando a gente analisa as resoluções dos congressos, a gente vê já desde as primeiras resoluções sempre a menção de que os coletivos tinham que organizar formas de escolarização dos operários, né, dentro de uma perspectiva coletivizada ali do movimento. E aí, assim, é importante a gente pensar, se de um lado tem, né, os coletivos operários se organizando em torno da luta, outro traço, assim, que eu fico pensando, assim, que foi muito difícil fazer essa tese, porque no momento que eu estava escrevendo, estava acontecendo, por exemplo, o desmonte, né, das leis trabalhistas com a reforma trabalhista. Então, várias coisas que eu pensava assim, olha, o que deu origem aos movimentos operários era justamente carga horária extenuante de trabalho, né, 16, 14 horas, né, lembrando que a principal pauta do movimento operário aqui era ter 8 horas de trabalho, né, a sociedade dos 3/3, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso, era a principal pauta de luta internacional, era a redução dessa jornada. E, além disso, uma série de outras proposições, como a questão do assédio sexual, né, pensando que muitas fábricas eram de maioria de mulheres, outras pautas como, por exemplo, a questão do acesso à saúde, se um trabalhador, sei lá, perdesse um dedo, né, no trabalho, o seu patrão simplesmente falava, você não está capaz de trabalhar, vaza, né? Vamos contratar outro e você não tem tratamento, né? Então, são situações, né, que a gente entende um pouco olhando para o que está virando hoje, né? O que era esse cenário lá atrás. E essa organização de trabalhadores nunca foi uma coisa simples e fácil, né? Sempre houve muita repressão. Lembrando os casos do Brasil e Argentina, que são países com histórico de muita repressão, muita violência do Estado, né? Então, era muito comum, né, uma aplicação de leis que são muito pesadas, né? Até no Brasil tem uma lei Adolfo Gordo, que quando aconteceu o episódio lá da Vaza Jato, o Moro queria reeditar essa lei, que era de extraditar, né, um estrangeiro, que era uma lei desse período aí porque associava o anarquismo aos estrangeiros, sobretudo aos italianos, né? Então, uma série de legislações e de criminalização dos movimentos vão acontecendo. Os empastelamentos dos jornais, eu não sei se vocês já viram essa expressão, mas era fechar os jornais, né? Quebrava tudo, quebrava as máquinas, e aí o principal material de divulgação da luta era eliminado. E entre essas ações de repressão estava o fechamento de escolas, né? Que era algo muito interessante de se pensar. E aí eu queria falar um pouquinho de... Os mártires, eles historicamente, né, eles são referências importantes para mobilizar lutas, né? A gente tem o caso, por exemplo, dos mártires de Chicago, aí do 1º de maio, né, que eram, inclusive, anarquistas, né? E aí tem essa figura que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Francisco Ferrer Guardia, um catalão, né, que viveu também a passagem do século. E ele tinha toda uma perspectiva de educação racionalista. Ele vai
inclusive a gente fala assim, o Paulo Freire copiou dele e não citou, porque é aquela ideia de partir da realidade das pessoas para fazer a formação, é uma coisa que é muito forte dentro da perspectiva ferreriana. E o Ferrer, ele vai... O que vai acontecer? Ele vai ser acusado várias vezes. A escola que ele vai abrir, que é a Escola Moderna de Barcelona, ele abre uma escola que é uma escola que tinha toda essa intenção, né, que eu falei para vocês aí, racional, laica, de formação integral, com a educação entre sexos, e tinha uma série de outros desdobramentos. Por exemplo, a escola vira o espaço do encontro no domingo, da militância, para se divulgar as lutas, então concorria com a igreja. Então o Ferrer, ele vai virando persona não grata, né, em Barcelona. E ele passa a ser perseguido. A escola já fecha, ela é aberta em 1901, em 1905, se não me engano, ela é fechada a primeira vez, depois ele não consegue de fato abrir, mas aí a militância começa a abrir escolas modernas no Brasil todo não, mas também no Brasil, mas no mundo todo, como um auxílio, né, à figura do Ferrer. Num outro episódio, em 1909, que é chamada a Semana Trágica, né, de Barcelona, o Ferrer novamente vai ser acusado indevidamente de participar de um atentado contra o rei. E ele vai ser julgado, assim, no máximo sigilo, muito rapidamente, e ele vai ser assassinado, né? Vai ser fuzilado, ele tem uma pena capital. E é considerado talvez o único, um dos principais mártires da educação no mundo, né? Que é um professor assassinado por conta da sua proposta de escolarização. Porque muito rapidamente vai ser desvendado, né, as mentiras em torno da perseguição ao Ferrer. E o Francisco Ferrer, ele vai gerar na militância do mundo todo, né, uma referência muito importante. Esses dias eu estava pesquisando, eu vou participar de um evento lá em Manaus, eu estava pesquisando ver se tinha alguma coisa, né, de escolas modernas lá, e eu descobri que o assassinato do Ferrer em outubro de 1909, né, vai gerar uma comoção, inclusive lá em Manaus, de ter várias manifestações. E uma outra coisa que vai ser interessante é que o episódio do julgamento, da prisão do Ferrer, vai ser noticiado quase em tempo real. Assim, hoje em tempo real pra gente aqui é o WhatsApp, né, gente? Mas naquela época o tempo real era via telégrafo, né? Então era um dia depois. O La Protesta, ele vai ter uma série de matérias contando do julgamento, do absurdo que estava acontecendo e até chegar no assassinato. E explode uma série de manifestações em torno da figura do Ferrer. E a partir desse momento, todas essas agremiações adotam a escola moderna como projeto de escolarização da classe trabalhadora. Então, a gente vai ter presença de escola moderna em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, a gente vai ter em vários lugares. Na Argentina, a gente vai ter em vários lugares, mas a gente encontra em Cuba, encontra no México, na Bolívia, no Uruguai, né? E, às vezes, não com o nome escola moderna, mas colocava algum nome de algum libertário para escola livre, escola laica, né? E os princípios norteadores dessa escola são os aspectos que eu já falei, que era a ideia integral, né, o princípio integral de formação, pensando que o trabalho, né, constitui também, né, o processo humano, racional no sentido de ser com base científica, que é algo que vai confrontar diretamente, né, o aspecto confessional da formação, que era muito forte nos vários países aqui da América Latina, mista, né, a ideia de juntar meninos e meninas, numa ideia de igualdade de gênero e solidária. É uma passagem aqui do Ferrer Guardi no livro que ele publica sobre a escola moderna, ele fala: a verdade é de todos e socialmente se deve a todo mundo. Colocar-lhe um preço, reservá-la como monopólio dos poderosos, deixar em ignorância sistemática os humildes, o que é pior, dar-lhes uma verdade dogmática e oficial sem contradição com a ciência, para que aceitem sem protesto seu estado íntimo e deplorável sob um regime político democrático, é indignidade intolerável, e julgo da minha parte que o protesto mais eficaz e a ação revolucionária mais
positiva consiste em dar aos oprimidos, aos deserdados e todos aqueles que sentem impulsos justiceiros essa verdade que lhe é escondida, determinante das energias suficientes para a grande obra de regeneração da sociedade. Então existia, né, uma ideia de que a escola era um espaço importante de mudança da sociedade, né? Até na publicação que eu faço sobre a escola, sobre a revista La Escola Popular, existia muito essa coisa, o sonho de uma sociedade revolucionada por meio de uma escola revolucionária. Era um pouco o que fundamentava essas propostas de escolas modernas. E aí a minha pesquisa, né, eu acho que eu já estou ultrapassando muito meu tempo aqui, a minha pesquisa, o que eu fui fazer, né? Como a gente não acha material muito específico sobre a existência dessas escolas, né, com exceção aí do arquivo do João Penteado, que foi assim um tesouro mesmo que a gente descobriu, eu fui buscar, né, nos periódicos anarquistas o que era mencionado para encontrar vestígios de existência dessas escolas. E aí eu fiz um estudo desses 3 periódicos principalmente, que é o La Protesta Humana, que começa como La Protesta Humana, depois vira La Protesta, a Lanterna, que foi um periódico anticlerical brasileiro, que numa primeira etapa ele não tinha essa pegada muito voltada para a formação da consciência de classe, das lutas operárias, né? E justamente na pós-morte do Ferrer, né, eles reabrem o jornal, já com a primeira capa, falando justamente, e vira o Ferrer, ele mobiliza a militância no Brasil de um jeito muito importante, né? Então, o próprio renascimento desse jornal, A Lanterna, tem a ver com esse episódio do Ferrer. E é interessante porque todos os anos, né, no mês de outubro, eles lançavam um especial que era um jornal um pouco maior. O jornal A Lanterna era um jornal semanal, né, de direção do Edgar Lohenrot, que é inclusive o sujeito que vai dar nome ao arquivo lá que eu falei para vocês. E ele vai ter uma pegada muito mais crítica, muito mais propositiva no sentido da escolarização. E o Amigo do Povo também foi um jornal que eu trabalhei. Explorando esses jornais, né, eu fui categorizando o que eu encontrava, né, desse perfume de escola moderna, esses vestígios de escola moderna que estavam nesses jornais. E aí eu fui tabulando, né, algumas dessas características. Então eu encontrei, por exemplo, referências às escolas populares desenvolvida, né, a partir da classe trabalhadora, muitas alusões ao Francisco Ferrer, né, como eu disse, ele vai mobilizar de fato as lutas operárias desse momento. Muitas campanhas de arrecadação, porque se pergunta se a escola moderna não era uma escola pública, mas também ela não é uma escola privada. Hoje a gente poderia dizer que é uma espécie de cooperativa, né? Assim, as agremiações, né, em torno dos sindicatos, eles se juntavam, as pessoas que se interessavam por uma escola mais voltada para a ciência, contribuía com a manutenção da escola. O sonho era que fosse uma escola com editora, com formação de professores, né? E tinha toda uma ideia de crescer e fazer, inclusive, frente às escolas estatais, né? Na Argentina isso foi um pouco mais difícil, porque, como eu disse para vocês, a institucionalização da escola pública foi muito rápida na Argentina e muito importante, né? No Brasil, não por acaso a gente vai ter mais tempo de escola moderna, porque o Brasil não vai garantir, né, por meio do Estado, esse acesso à escolarização. Então, a militância vai encontrar uma espécie de vácuo do Estado e vai ocupar esse vácuo com as escolas racionalistas, né? Então, a gente vai ter muitos textos de discussão de educação libertária nesses periódicos, né, de publicização. E um outro aspecto que eu acho que vale destacar são as críticas, né, que eram feitas tanto das escolas estatais como as escolas confessionais, que, né, eram muito recorrentes. Tem um episódio que eu gosto de contar que é sobre essa revista La Escola Popular. Eu encontrei os 10 primeiros números dessa revista lá no Edgar Lohenrot, no UAEL, né? Então, no acervo pessoal do Edgar. E aí eu já achei interessante, nossa, que legal, a revista argentina aqui, né? Aí quando eu fui explorar os jornais, eu descobri, né, que A Lanterna teve uma chamada
contando do lançamento dessa revista no Brasil, né? Falando em outubro de 1912, ou seja, o lançamento dessa revista, que era uma revista de difusão das ideias da educação libertária em prol da escola moderna, ela vai ser lançada na Argentina e no Brasil simultaneamente. Então tinha um aspecto de articulação da militância que era muito interessante, porque a gente está falando isso de 1912, né, gente? Para chegar as coisas aqui tinha que ser, né, no lombo do burro ou de navio, né? Então era muito demorado. E foi um aspecto muito interessante aí de lançamento dessa revista. Uma outra revista que foi produzida também, eu analiso na tese, é a Francisco Ferrer, que foi logo depois do assassinato do Ferrer na Argentina, vai ser mobilizada essa revista, né? E aí a gente vai ter várias aparições dessas escolas, né? E aí quando a gente fala escola, parece que é uma coisa isolada, mas a escola, ela está dentro de um universo mais amplo de organização, né? Então, tinha o sindicato, que tinha toda uma ação no sentido também no campo da cultura. A gente vai ter outros trabalhos aqui que eu acho que vale muito a pena mostrar esse lado da cultura, da arte, né, do cinema, uma série da poesia, né? Então, para juntar dinheiro para manter as escolas, se fazia as veladas, se fazia as festas, né? No caso do Brasil, fazia muitas festas, assim, chamava todo mundo para a escola para fazer as festas e arrecadar dinheiro para manter as escolas. E na Argentina era muito comum os piqueniques também, né? Então a gente tem isso, no Brasil também acontecia. Que vinha muito. Então a escola, ela virava uma espécie de locus aglutinador da luta, que se fazia formação de todo mundo, não só das crianças. E era um espaço que você também levava a referência do sindicato, da ação sindical, né? Essa aqui é uma foto da escola moderna. E se vocês observarem, assim, a questão tem meninas e meninos, né? Só que na escola do Brasil, por conta de uma ação estatal, era proibido turmas mistas, mas eles faziam manhã e tarde e tinha uma série de atividades que eram feitas coletivas, para burlar um pouco essa regra brasileira. E se vocês observarem, tem também crianças negras, que é um aspecto diferenciador da escola moderna aqui no Brasil, que é de fato de acessar, né, camadas que eram totalmente excluídas do espaço escolar nesse período. A gente vai ter 2 escolas modernas em São Paulo, né, que uma vai ser aberta em 1916, né, e ela vai até 1919, e outras tantas que se espalharam, Petrópolis, né, tem uma série de outras escolas. Aqui se vocês olharem a foto ao fundo aqui, é um piquenique, né, organizado pelo jornal A Plebe, que tinha todo esse sentido de arrecadação para a manutenção das escolas. Outros periódicos que eu analisei também foi um material produzido pela própria escola moderna. Esse jornal, O Início, era produzido pelos próprios estudantes e pelas próprias estudantes. E é um jornalzinho muito interessante, assim, que é a ideia de formação integral. Então, você se envolve numa atividade e produz do zero, né? Então, tinha todo um sentido muito interessante por trás desse jornal. E aí, uma parte importante da minha tese, eu não vou me delongar muito aqui, mas foi para pensar um pouco as disputas em torno do sentido político. E aí eu já queria fazer uma ressalva que político dentro do sentido anarquista é numa acepção bem ampla, né? Da ideia de se posicionar frente ao mundo, né? Ter uma visão de mundo própria, né? E não tinha a ver com ação estatal, né? Inclusive era um aspecto muito rechaçado pelo movimento anarquista até hoje, né? A ideia de eliminar o Estado, né? E aí um episódio que vai ser muito importante, alguns episódios são muito importantes para pensar esse cenário de disputa. Uma era as críticas permanentes à ideia de patriotismo, né? A própria noção de guerra, eram muito presentes nesses periódicos, né? A ideia da vinculação do Estado com os interesses capitalistas vai ter uma presença muito forte, né, nas críticas, nesses textos relacionados à educação. E a ideia de denunciar as censuras promovidas pelos estados nacionais e também as perseguições, sobretudo no fechamento das escolas, né? Então, assim, tem vários episódios que na Argentina mesmo
o sujeito vai lá e fecha a escola por questões de salubridade. Aí eles vão lá e mudam o prédio, atende todos os requisitos, tipo assim, queria nos censurar, mas a gente continuou, né? Então tinha um trabalho assim de burlar mesmo, mas a repressão sempre em cima. Teve um dos episódios que, além das escolas, existiam as conferências, né? De você chamar as pessoas para participarem de palestras para arrecadar dinheiro. E uma das falas era sobre alguma coisa sobre higiene corporal, né? E que era um tema muito importante também no movimento. E que a palestra não foi permitida simplesmente porque a pessoa tinha uma vinculação com o movimento. Então, uma palestra sobre higiene foi proibida, foi censurada, né? E no Brasil tem um episódio que eu acho muito interessante de demarcar, que é um episódio em Petrópolis. A abertura das escolas modernas, elas funcionavam assim, geralmente ia um grupo para uma cidade, né, fazia uma conferência, explicava alguns princípios da educação libertária e juntava um pouco com as agremiações do espaço e tentava começar uma campanha de arrecadação para abrir as escolas. E aí, num desses episódios, um militante estava em Petrópolis fazendo uma apresentação. Eu acho até que foi o Oiticica, né, que é uma figura muito importante, né, do movimento operário do Rio de Janeiro, que era um professor, inclusive, né, o Oiticica. E ele estava fazendo uma fala sobre a educação libertária e um frei, né, católico, ele invade a apresentação e começa a xingar, a reclamar. E aí eu fico pensando assim, são traços muito parecidos com o modus operandi da escola sem partido hoje, né? Que é essa coisa de você entra nos espaços acadêmicos, critica, xinga, né? Então, isso era feito lá, né, nos 1919, né? E a escola em Petrópolis, ela chega a ser constituída e fica um ano funcionando. Mas esse frei, ele vai publicar um artigo detonando Francisco Ferrer, e isso também, mais uma vez, vai mobilizar toda a militância anarquista e dar respostas. Então, fica aquela briga pelos jornais, né? Então, uma parte da minha tese, eu vou me dedicar um pouco a essa análise dessas disputas. Então, ao fim e ao cabo, né, eu concluí que, né, existia uma presença muito forte desses coletivos disputando, de fato, assim, um jeito de se fazer escola para a classe trabalhadora que não fosse essa para alienar, para disciplinar, né, para formar corpos dóceis, né, para serem explorados aí no mundo do trabalho. Existia uma perspectiva de formação integral que pensava o humano na sua inteireza e que tinha hoje a gente chama de uma proposta alternativa, mas naquele momento era visto como uma proposta revolucionária, né, de uma sociedade que estava imaginando novos mundos, né? E aí, esses sentidos políticos e pedagógicos da escola popular na América Latina, eles se revelam como um campo polissêmico e polifônico, né, forjados nos embates das lutas de classe na passagem do século XIX para o século XX. Porque não era uma proposta única. Inclusive, o jeito que foi aplicada a escola moderna de Barcelona aqui no Brasil tem traços diferentes, sobretudo por conta das questões raciais, que diferenciam o Brasil de Barcelona, né? Além disso, esse posicionamento político tem a ver com um aspecto amplo, né, que confronta a divisão desigual de poderes e, em especial, do acesso ao conhecimento, né? Então, esse foi um elemento muito forte, assim, das análises que eu fiz. E a ideia da escolarização popular promovida pelo Estado e pela Igreja, né, com as escolas confessionais, como sendo muito limitadas, né, do ponto de vista dessa formação humana, e as proposições anarquistas vêm com uma crítica e uma proposição que tenta superar. Como sou pedagoga da área de educação, eu escuto muito assim a ideia, estamos descobrindo a pedagogia ativa, como se fosse uma coisa super nova. Então, assim, nos meados do século XIX, né, já tinha essa discussão, e muitas coisas que muitas pessoas hoje estão falando como, olha, que novidade, já eram trabalhadas nessas escolas aqui como princípios fundamentais, né? Eu queria mostrar para vocês 3 coletivos que hoje atuam como editores de obras, né, dessas pessoas que foram silenciadas na história, né? Uma é a Biblioteca Terra Livre, que tem uma série de publicações, dentre as quais estão aí a do Francisco Ferrer Guardia, né?
Tem um outro coletivo que é mais voltado para a questão de gênero, o grupo de mulheres, as mulheres, né, libertárias, que inclusive tem descoberto várias dessas mulheres que foram muito importantes, inclusive em 1917, com a Greve Geral de São Paulo, né? Que é esse coletivo da Tenda de Livros, né? Tem uma produção muito interessante, vale conhecer. Tem alguns cursos também que a Fernanda Grigolin ela promove. E tem esse coletivo aqui também, que são aquelas caixinhas, né? Que, tipo clube de leitura, todo mês, não, a cada 2 meses eles mandam as caixinhas, que é a Nigra Coro Distro, que significa coração negro, em Esperanto. Uma coisa que eu não comentei com vocês é que uma das perspectivas da escola moderna era tornar o Esperanto a língua oficial internacional, né? Seria uma língua comum falada por todos os povos, né? E é isso, gente. Quero agradecer muito aqui a oportunidade de estar com vocês, de poder socializar um pouco do que eu pensei aqui nesse período do doutorado. Viva a escola, né, moderna, viva a educação libertária, muitas graças. Eu trouxe essa frase aqui que ela é bem famosa, né, que é por uma educação que nos ajude a pensar e não que nos ensine a obedecer, que é justamente, né, a proposição aí da escola moderna. Obrigada. Falei muito, né? Bom, pessoal, a gente tem um tempinho agora para questões. Eu só queria pedir para a gente conseguir registrar melhor, né? Quem tiver questão, que venha fazer aqui no microfone, por favor. Bom, eu vou tomar a liberdade de começar, então, Kate, obrigado pela sua apresentação. Enquanto você ia falando, né, para além, né, de uma série de dados, né, históricos que eu não conhecia, eu achei muito interessante o esforço de traçar correlações com o nosso momento histórico atual, né? Porque acho que isso ajuda a gente, inclusive, a conseguir se desvencilhar de certas barreiras que nos impedem de pensar os possíveis, né? E a esse respeito eu fiquei pensando no que foi a ocupação das escolas um tempo atrás pelos secundaristas, né? Ou seja, havia ali uma certa sensação de que havia um esforço de ocupar as escolas, o espaço escolar, e de pensar, digamos assim, em primeira pessoa ali, né? Por parte de secundaristas. Então, essa é uma coisa muito celebrada, foi, né, uma coisa que veio muito à tona. Não sei se isso tem lastros, digamos assim, ou se é eco de algum desses elementos, ou se é uma coisa de fato nova, diferente. Muito bem lembrado. Assim, vale muito a pena destacar as ocupas, né? E eu queria já dar um destaque que no estado de Goiás o nosso campus foi um dos poucos que foi ocupado, né? Um protagonismo muito bacana da juventude secundarista, né? Então o IF ele tem uma parte que é de ensino superior, mas quem deu o tom no nosso campus foram os secundaristas, fizeram uma assembleia, e esse é um aspecto que está muito próximo aqui dessa, vamos dizer, dessas contribuições que permanecem, né, que perduram dessas experiências aí libertárias, que é a ideia de autogestão, né? Primeiro que ocupar o espaço, né, e fazer dele, dar um outro sentido, né, que é um espaço estatal, assim, se num primeiro momento, né, a perspectiva libertária rechaçava a ação do Estado, né, com a questão da escola pública, eu penso que as contribuições libertárias elas perduraram no sentido de sempre problematizar os limites da escola pública, na sua precarização, né, nos seus limites, e pensando que, né, assim, a maior parte dessa militância lá do início do século, né, muita gente era da docência, né? Muita gente era professor que estava produzindo sobre isso, e essas contribuições elas vão ficando nessas críticas, né? Nos vários desdobramentos,
E aí as ocupações, elas teve sim um caráter libertário. Primeiro que, né, a moçada ocupa o espaço e a partir daquele momento passa a ser autogestão, né, que é um conceito muito importante dentro do pensamento libertário. A ideia de, não só do pensamento libertário, né, eu acho que é uma afinidade revolucionária aí quando a gente pensa o conceito de autogestão, que é essa ideia das assembleias, de se organizarem, dividir as tarefas, né, combater os vários preconceitos. Então, as ocupas foram um momento de muita riqueza nesse sentido, né? Primeiro de assumir a escola como um espaço fundamental de luta, ou seja, tem um sentido político, né? No espaço escolar, e tem muito a ver com essa coisa daquela coletividade assumir o espaço, né? E o protagonismo daquela luta. Então foi muito interessante. Existem vários trabalhos do ponto de vista anarquista que são para explicar um pouco o que aconteceu nas ocupas, né? E tem muito a ver com essa questão do aspecto, inclusive, transnacional, que se a gente for pensar a inspiração para as ocupas foram os movimentos chilenos, lá dos pinguins, né? Dos secundaristas chilenos que viveram e vivem, né? Processo avassalador do neoliberalismo, de privatização irrestrita da escolarização, e os secundaristas, né, alguns anos anteriores às ocupações aqui no Brasil, fizeram essas mobilizações e foram uma inspiração muito forte, né, para as ocupas aqui no Brasil. Então eu penso que tem uma relação, sim, claro que não foi uma coisa... Eu penso que é muito essa coisa do que perdura mesmo, sabe? De uma perspectiva que vai além, às vezes, até das representações mais imediatas, como os sindicatos, os partidos, né? Então tem muito a ver, assim. Eu via muitos princípios dessa ideia libertária da autogestão, né? De mobilização, de resistência nas ocupas, e é uma coisa muito bem lembrada. Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, a Kate pela fala e também pela tese, né? Foi muito bom te ouvir. Eu tenho queria dialogar com você sobre uma questão que eu já vinha pensando já há um tempo. Eu acho que sua palestra me fez pensar um pouco mais, assim, né? Que é exatamente pensar a escola como uma possibilidade de atuação de educação libertária sendo uma instituição, né? Porque aí eu fico pensando que enquanto uma instituição, enquanto algo que está de algum modo ligado ao Estado, ligado ao processo capitalista, né? De alguma forma ela tende a ter esses agentes estatais perseguindo determinados objetivos que são justamente um desenvolvimento econômico, né? A ideia de uma profissionalização, de uma capacitação para o crescimento econômico que está aliado efetivamente a uma ideia de Estado, né? Então parece, muitas vezes, né, eu fico pensando sobre essa questão, e muitas vezes parece que a gente entra numa tautologia, né, num paradoxo que não tem como ser extinguido, né, pensando na educação. E aí eu fiquei pensando também que, né, os casos que você trouxe, no próprias ocupas também, que foram processos temporários, né, as escolas eram fechadas, porque parece que há algum tipo de incongruência entre esse tipo de educação, né, a educação proposta como libertária, né, e ao mesmo tempo a própria instituição escola como algo que está efetivamente ligado ao Estado. Eu achei também interessante no finalzinho que você falou sobre a ideia do Esperanto, né, que parece que vai totalmente contra, a princípio, assim, né, na minha forma de pensar, vai totalmente contra a ideia de uma escola libertária que tem que ser local, né, que tem que ser muito pontual, né, atuando diretamente na maneira do fazer e do pensar de comunidades e povos específicos. Então, assim, eu queria te ouvir um pouco sobre o que você pensa a respeito desse paradoxo, né? Se você escreveu um pouco sobre isso na tese, ou se você pensa em falar um pouco sobre isso em algum momento. Obrigada, Janaína. Ótimas perguntas. Então, a escola, né?
tá interessante a gente pensar, né, como que numa escola que é estatal, né, que tem... e lembrando que, né, quando eu contei para vocês aqui a escola hegemônica, que traz essa perspectiva de disciplinar, né, eu sempre falo assim para os alunos e para as alunas que a escola é o primeiro lugar onde a gente percebe uma série de dicotomias da sociedade, mas também de preconceitos que são reforçados. Então, por exemplo, na escola é onde vai se descobrir que tem banheiros divididos por sexos, né? Em casa você não tem. Então, a escola tem toda uma organização dos tempos e dos espaços e das hierarquias, que depois elas serão fundamentais para a própria submissão do trabalhador e da trabalhadora no mercado de trabalho. Então, tem horário, né? Tem toda aquela coisa da postura, né? De que tem que ficar sentado por horas, obedecer o professor e a professora. Se você não obedece, você vai para a direção, né? Bem aquela coisa bem durkheimiana, né? Da anomia, tudo que sai, né? do normal, você retira, conserta e devolve para a sociedade. Então, a escola é tudo isso, né? Assim, é esse espaço disciplinador, é um espaço que consolida uma série, assim, a gente vai ter muita produção mostrando o aspecto reproducionista da escola, né? Mas é importante a gente salientar que ela é isso, mas ela é mais do que isso, porque existem contradições na escola que muitas vezes, assim, claro que existem espaços onde essas contradições estão cada vez mais diluídas, mas existem uma série de contradições que possibilita você tensionar esse aspecto mais, vamos dizer, homogeneizador da escola, né? Igual lá naquele... eu adoro aquele clipe lá do Pink Floyd, do Another Brick in the Wall, né? Que as criancinhas vão marchando para a máquina de moer, vira tudo massa no final, né? Assim, uma massa amorfa, né? Então, assim, a escola, ela tem esse sentido, mas ela também tem outros sentidos que convivem juntos, tensionam, né, esgarçam esses princípios mais, vamos dizer, hegemônicos. Então, uma coisa que está dentro da escola, você ter acesso a um conhecimento que você não teria em outros espaços. A gente fala, hoje a gente tem um smartphone, que eu posso ter acesso a qualquer coisa. Não tem acesso. Basta a gente pensar o que tem sido aí o debate das Big Techs no sentido de não ter regulamentação. Porque o que chega para as pessoas é o que o capital tem interesse que chegue. Não por acaso tem muitos trabalhos demonstrando que, né, a extrema-direita tem se beneficiado demais com essas Big Techs, porque é o que chega, são as fake news que chegam para a maior parte da população. E outra, se você tem acesso a uma informação e você não tem um mínimo de pensamento crítico para apreender, elaborar, né, cotejar com outras informações, aprofundar nessas informações, essa informação ela vira mais uma, né, num universo de coisas gigantesco aí. Então, a escola tem muitas dessas contradições. Então, vai ter todo esse processo de disciplinamento, mas vai ter também alguém que vai levar uma música, né? Quem que nunca foi surpreendido com uma música que nunca escutou por meio da escola, né? Vai ter acesso a um livro específico, né? A uma leitura. Hoje, né, com essas redes sociais todas, tanto que é difícil a gente sentar e se concentrar num livro, né? E aí a gente olha para a escola e fala assim, isso é tradicionalista, isso é retrógrado. Não é retrógrado. Faz parte de um processo muito sofisticado do pensamento, né, do pensamento abstrato, você conseguir se concentrar num texto, entender aquele texto. Então, a escola, né, por mais que está formando para esse ambiente mais adaptativo, né, como diria Adorno, ela também está trazendo outros aspectos que podem ser verdadeiras janelas para o mundo, né, assim... pelo menos, eu tive, assim, acesso a muita coisa por meio da escola, né, de conhecimento. Então, é por isso que esse traço, eu penso que ele é libertário, no sentido de você ampliar aquilo que é mais imediatista, aquilo que é mais senso comum, problematizar os preconceitos, né? Onde mais a gente faria isso? Né? Onde mais a gente questionaria uma série de senso comum que é tão prejudicial para a vida coletiva? Onde mais você conviveria com tantas pessoas diferentes
que vêm de realidades tão diferentes, né? Então, essas contradições são contraforças que operam no interior da própria escola, né? Seja ela pública ou privada. Umas mais, outras menos. Então, por isso que precarizar o espaço escolar é, de fato, diminuir essas possibilidades de tensões que são inerentes aí a esse espaço que é tão importante. Então, eu vejo assim, ó, eu estava até conversando com você, acho que não sei se eu estou com você ou com você. A gente estava falando da crítica, né, que é algo que é, eu acho que o coletivo que mais insistiu na crítica nesse, não por acaso os anarquistas foram expurgados de vários lugares, né, gente, assim. Então, no caso da Revolução Russa, né, no primeiro momento, a gente teve uma participação genuína, né, dos coletivos anarquistas. A gente teve, no caso da Ucrânia, né, o Makhno, que lutou, né, junto com o Exército Vermelho para derrotar o Exército Branco. Então, logo foi finalizado que ele queria uma independência da Ucrânia. A gente pensa que a Ucrânia está vivendo conflito só agora, né, mas é muito mais antigo, né? Então, o Makhno foi perseguido pela União Soviética já revolucionada, né? Assim, pós 1917 aí, a gente teve o expurgo anarquista, né, que tem entre essas pessoas expurgadas da União Soviética, estava lá Emma Goldman, né? Então, por quê? Os anarquistas, eles sempre vão ponderar críticas. Então, assim, para muita gente pode parecer super chato, mas é algo que nos empurra para frente, né, ou nem tanto para frente, né? Mas assim, nos empurra para algum lugar. Então, eu penso que essa perspectiva libertária tá dessas tensões cotidianas, que aí depende muito das pessoas que estão ali, né? Porque se depender dos interesses do capital, quando eu trago essa questão dessas reformas, né? Então, se a gente aceita tudo assim muito facilmente, daqui a pouco a gente vai ter uma juventude assim totalmente impedida de continuar seus estudos, com uma formação muito precária, formando exércitos de reserva aí para serem cada vez mais precarizados. Então, hoje, estar na escola e incentivar uma formação mais aprofundada sobre vários temas é uma perspectiva de resistência libertária, né? Assim, eu acho que até que é um lugar de encontro aí das lutas, né? Do que o Lovi chama de afinidades revolucionárias, né? Que a gente encontra várias demandas históricas aí dos movimentos operários se encontrando num objetivo comum. A questão do Esperanto é porque é o seguinte, nesse momento, né? Por isso que eu trouxe a referência da Internacional. Existia um projeto revolucionário de romper com os limites nacionais. A ideia era que o mundo ia ser um todo transnacional, organizado, né, pela autogestão de trabalhadores. E aí o aspecto local é fundamental, mas sempre pensando numa coisa da humanidade. Claro que a gente pode fazer uma série de críticas, inclusive uma das críticas que é feita a essa proposição, a ideia que mantém uma perspectiva eurocêntrica, que eu concordo em partes, né? Tem até uma autora que eu trabalhei na tese, que é uma argentina, chama Adriana Puigros, que ela desconsidera a contribuição dos anarquistas para a educação popular, né? Porque o campo da educação popular, ele se forja a partir de um olhar mesmo da produção latino-americano, né? Então, a gente vai ter a pedagogia da libertação, teologia da libertação, uma série de outros movimentos que vão compor esse movimento da educação popular. E eu discordo dela, porque, tudo bem, tinha, né, esse aspecto unificador da luta, um olhar transnacional, que era pautado aí pelas lutas internacionalistas, né, a partir da primeira internacional. Mas tinha também esse olhar local, como eu disse aqui, a questão racial vai ser um aspecto que não vai ser prioridade numa escola que teve nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, tinha também essas adaptações, e eu concordo plenamente com você, a gente precisa partir desse aspecto local, né, assim. Agora, a gente vive outro momento, né? A ideia de globalização não tem a ver com a ideia de transnacionalidade que existia aqui nesse momento internacionalista, que a globalização tem muito mais a ver com uma homogeneização de culturas, né? Até indico, a gente viu lá
lá nas Ciências Sociais um documentário que chama Escolarizando o Mundo. Não sei se vocês conhecem, é um documentário muito interessante que trata disso, como que a própria ideia de escola também é uma ideia de homogeneização, né? Mas é uma homogeneização para levar a pobreza para os lugares, que é a desigualdade, o capitalismo, né? Então, o Esperanto era nesse sentido. Existia a ideia de que a gente ia fazer uma grande revolução e não existiria mais limites nacionais. E, portanto, você precisaria ir aos poucos se comunicando com as suas outras pessoas por uma língua comum, que era o Esperanto. Pelo menos não era o inglês, né? Mas é isso. Oi. Eu fiquei com uma dúvida aqui, pensando essa micropolítica, né, do nosso encontro, aí, nosso nome do nosso encontro, pensando a micropolítica da sala de aula, né, a relação de poder, como se apareceu em algum jornal, algum documento, alguma coisa que te chamou a atenção, alguma história que te remete, ou até uma postura sua que você vê, como trazer essa questão da resistência, da luta, dessa coisa libertária de não formar corpos dóceis, para a sala de aula nessa relação, né? Nessa relação de poder ali, que está instituída de alguma forma. Então, isso aí é uma coisa que está dentro das várias críticas, né, que eram feitas às escolas estatais e confessionais. Então, eles tinham um olhar muito refinado sobre essa questão do professor e da professora como um agente autoritário, de representante do Estado e do capital, né? Então, a proposição de docência dentro de uma perspectiva libertária é completamente outra. Primeiro que até tem um livro que eu queria muito indicar para vocês, que se chama A Boa Educação, Cordeiro, acho que é Emiliano Cordeiro, e ele faz toda uma análise sobre esses processos da educação libertária e traz várias referências importantes. E ele vai discutir em um determinado momento a noção de autoridade, né, que tem até uma piadinha que fala, contra toda autoridade, exceto me mamar, né? Que a gente só deixa a autoridade da mãe, né? Mas, assim, dentro da perspectiva anarquista, há todo um rechaço à noção de autoridade como autoritarismo, né? Que é essa ideia de hierarquização. Então, isso é uma crítica permanente desses materiais que eu acessei. Mas aí quando você coloca a condição do professor e da professora, né? E aí eles vão discutir uma outra noção de autoridade, que não é uma autoridade que se forja pela chantagem, pelo disciplinamento, pela imposição, mas é uma autoridade que se forja pelo respeito ao conhecimento, né? Então, assim, era um aspecto muito caro, que é essa ideia de o professor como alguém que conhece mais do que você, né? E vai, junto com você, construir os seus conhecimentos. Então, uma das metodologias que eram muito utilizadas, inclusive na Escola Moderna de São Paulo, era a aula passeio, que eu acho fantástica, que é uma metodologia que a gente devia usar mais, né? Que o João Penteado, né, pegava a galera, era São Paulo, do início do século era bem diferente, né? O Tietê era diferente, né? Então eles iam perambular pela cidade, olhar a cidade e conversar sobre a cidade. Então a aula era como se fosse uma confraternização, você saía passeando, ia olhando e tal. E isso virava uma série de debates depois os jornaizinhos que os próprios estudantes produziam. Então eles iam olhar, dialogar sobre aquilo, e depois um momento de sistematização dessas ideias pautadas também, né, numa série de conhecimentos filosóficos, né? Estavam se formando ainda as ciências, né, a sociologia, né? Até tem uma coisa muito interessante que é algo que é digno de estudo, é a questão da presença dos institutos de ciências sociais, que eram produzidos a partir também desses grupos, né? Que era muito essa coisa de olhar para a realidade, estudar, mas assim, compartilhar o conhecimento. Então, eu penso que isso dá várias pistas pra gente, sabe, Débora? Assim, nesse sentido de
abdicar dessa figura, né, autoritária, que você chega ali, você adona, que é muito... Por isso que eu falo que o Paulo Freire deve ter lido o Ferrer, sabe? Porque o que é a perspectiva freiriana, né? O que é a educação bancária, se não essa figura autoritária, né? Então, a perspectiva... E lá no Paulo Freire é isso, né? Pedagogia da libertação, né? Da emancipação, pedagogia da autonomia. Então, a ideia de que você não está falando com autômato, você não está falando com objetos, está falando com pessoas que traz uma experiência de vida, que pode e deve vocalizar seus problemas, seus dilemas, suas dúvidas. Então, a docência, ela opera nesse sentido de se aproximar desse coletivo, dialogar com esse coletivo e tornar possível o acesso ao conhecimento, que é o que é mais, vamos dizer, evitado nesse processo autoritário capitalista, né? De você não dar acesso à população a uma... Então, assim, pegando os tempos atuais que eu citei, a questão da reforma do ensino médio, se a gente pegar, sei lá, escola Galois, aqui em Brasília, vocês acham, né, que Galois vai aderir à reforma do ensino médio, tal qual vai ser a única possibilidade em várias cidades, né, assim, de reduzir para 60% a carga do conhecimento geral e incluir novos itinerários no restante dos 40%, mas esses 40% pode inserir coisas que vão complementar o que eles vão continuar trabalhando. Então, a ideia de educação clássica, em si, não é algo totalmente autoritário, no sentido de que tem uma premissa de acesso ao conhecimento que é importante. Então, não é jogar fora também o menino com a banheira, tudo fora, né? Então, a docência pode lançar mão de recursos clássicos no sentido de trabalhar conteúdo de forma mais crítica, mais aprofundada, sem abrir mão de uma perspectiva libertária de educação, né? Então, são os dilemas aí que a gente tem para enfrentar, né? E lembrando que é uma postura política a gente assumir essa figura docente que dialoga com conhecimento e põe os seus discentes para dialogar também, construindo recursos metodológicos que possam favorecer esse diálogo, ou a gente simplesmente achar que é dono do conhecimento e ficar dando a conta gotas todos os dias e ainda fazendo uma chantagem, né? Se você não fizer o que eu quero, eu vou te reprovar, né? Então, eu acho que isso é muito atual e muito presente assim, nos potenciais que a gente tem da nossa atuação, né? É isso. Sou o Pablo, aluno de Ciência Política aqui da UNB, e eu atualmente coordeno um grupo de estudos anarquista na universidade. Eu queria te perguntar quais são as dificuldades que tu enxerga hoje em dia com relação a essa educação libertária e esse ensino segundo esses ideais anarquistas e da própria teoria em si, tentar alcançar mais pessoas com os pensadores e a teoria anarquista no geral. E quais são as perspectivas que tu vê para superar essas dificuldades, especialmente a questão da apatia, que é uma coisa que eu percebo muito na geração atual, essa ideia de que a pessoa pode estar até interessada na teoria, mas ela não tem tempo, ou na verdade não quer realmente saber porque ela não acredita que seja possível mudar a realidade, ela está meio que resignada ao que existe. Isso é uma coisa que eu percebo muito na geração atual. A questão do realismo capitalista que tu falou. Como é que tu vê perspectivas para romper essa barreira? As notícias não são boas, né? A gente está tendo muita dificuldade, assim. E tem a ver com um cenário mais macro que a gente tem que olhar, assim, do ponto de vista dos processos sociais e históricos, né? A gente tem, assim, que pensar um pouco a ideia do capitalismo como um sistema constituído por sucessivas crises, né? Então, essas crises é que demandam, de fato, a permanência do capitalismo, porque a cada crise, né, há um processo de acumulação avassalador e que vai jogar mais pessoas numa condição de subalternidade, de precariedade, né? E a gente está atravessando uma das maiores crises do capital, que tem aí numa versão, né, a emergência do neoliberalismo no mundo, mas sobretudo nas economias periféricas, ela coloca uma condição de
de esfacelamento dos laços sociais, de ultra-individualização e de, vamos dizer, de ataque a qualquer forma que impeça esse programa de ultra-individualização. Então, a própria noção de empreendedorismo, né, assim, empreendedorismo de si próprio, é algo que está tão forte entre nós, e aí a gente tem todo o processo, que às vezes a gente pensa assim, ó, a educação acontece só na escola. Não, a educação acontece em todos os lugares, e acontece também nas redes sociais. Não significa que é uma boa educação, né? É uma educação que vai no sentido, muitas vezes, assim, para tornar a pessoa mais desumanizada ainda, né? Então, esse contexto que nós vivemos de desfacelamento dos laços sociais, da criminalização da docência, da criminalização da política, da criminalização dos movimentos sociais, de modo geral, né? Então, de um ataque devastador nas organizações trabalhistas de todo mundo. Então, a questão dos sindicatos, não por acaso, isso que você está falando da dificuldade de agregar pessoas para o seu grupo, eu que sou da direção sindical lá da minha seção, a gente tem uma enorme dificuldade de agregar pessoas que são, grosso modo, formadas, assim, né? Bem formadas, tem doutorado. Então, a gente quer participação no sindicato, a gente tem pouquíssimos afiliados na nossa seção. Então, tem um processo que é mais amplo, sabe? Dessa coisa do ultra-individualismo, cada um olhando para o seu umbigo, querendo mais likes, né? E é uma dificuldade muito grande a gente pensar qualquer espaço que envolva a contramão disso, que é se organizar em coletivos, pensar em algo para além da imediaticidade, pensar em futuro, pensar em revolução, né? É tão difícil, né, a coisa de pensar num mundo outro que não seja esse. Eu tenho sido um pouco pessimista, assim, eu sempre vejo uma espécie de Mad Max assim, no futuro, porque, né, parece que a coisa está caminhando de um jeito que não tem mais como reverter. Então, assim, são muitas as dificuldades assim, de enfrentar, mas eu penso que a gente tem que insistir, né? Assim, por mais que o grupo seja pequeno, e é importante lembrar que mesmo nos momentos, né, que esses coletivos foram mais organizados e maiores, não necessariamente era aquela coisa de uma adesão massiva, né? Sempre foram pequenos coletivos que fazem aquele trabalho de formiguinha ali, né? Fazendo os seus encontros, e a gente consegue uma ou outra vitória aí no sentido de mais adesão, mais participação, de fazer atividades que cheguem a mais pessoas, né? Mas assim, não é um momento muito fácil. Porque a gente tem... Como que a gente luta contra Big Techs, por exemplo? Você pode, sei lá, você quer divulgar um evento aqui na UNB, que é de graça, traz gente de outros lugares para falar, e aí você faz uma publicação, isso vai chegar para quem? Né? Então, assim, é muito diferente de você falar que vai ter um show sertanejo, que aí, né, fica aquele tanto de... Tem nada contra sertanejo não, tá, gente? Eu sou de Goiânia, eu só não gosto da música, mas nada quem gosta, mas... Enfim, é difícil hoje a gente pensar formas de coletividade num momento tão avassalador de culto ao individualismo, que é algo completamente artificial, né? Essa ideia de que nós somos ilhas separadas do mundo, que não precisamos de ninguém, isso é algo muito, vamos dizer, não por acaso está na base lá da conceituação do liberalismo, do Estado liberal, né? Porque a ideia do individualismo é o cerne dessa perspectiva de sociedade. E a gente tem que encontrar formas de, sei lá, né, quebrar um pouco esse ciclo aí do ultra-individualismo. Eu penso que a arte é um espaço muito bacana da gente fazer isso, né? Tem até que umas falas mais tarde sobre música. Eu penso que tem um caminho aí que a gente não dá pra gente pensar a escola como essa panaceia, sabe? A universidade como o lugar que a gente vai, de fato, impulsionar o motor da revolução, a vanguarda da revolução. A gente precisa chegar em lugares que a universidade nem pensa em chegar hoje, por exemplo, né? Então, como que a gente vai chegar? Muitas vezes por meio da arte, né? Às vezes, né, espaços de cultura,
seria um pouco isso, assim. E isso é uma perspectiva muito anarquista, né? Dos carros-chefes do anarquismo, desse momento que eu estudei, era muito fazer esses piqueniques, os saraus, as veladas, que tinha sempre apresentação de música, teatro, né? O teatro anarquista é uma coisa muito forte, cinema, né? Então, são essas ferramentas que a gente tem para mais ou menos tensionar esse cenário que é tão avassalador, mas assim, tá muito difícil, né? Porque assim, você vai conversar com alguém que, tipo, um entregador de aplicativo que tá na base da precarização, trabalhando 16 horas, e ele vai falar assim, eu não sou pobre, eu sou empreendedor, né? Eu sou empreendedor de mim mesmo. Então, como que a gente rompe com essa ideia, sendo que essas pessoas estão sendo bombardeadas todos os dias, né, com os coaches da vida aí, com essas promessas aí de que sozinho você vai ser milionário, né? Então, assim, é um enfrentamento difícil, mas estamos aqui fazendo alguma coisa de diferente, né? Quer chamar? Então, a gente está em cima do horário, tem que ser rapidinho, por favor. Bom, eu estou num lugar privilegiado, porque eu sou professora de arte na escola pública. Então, né, eu sei o quanto é difícil. Às vezes os grupos são tão pequenos que se resumem a uma pessoa só, no caso eu, na escola onde eu trabalho. E eu fico sempre pensando em todas essas articulações, e é desanimador, e é difícil, e é triste, e a gente se revolta. A revolta eu acho que é a base da nossa prática. E acredito na desobediência, né? Como a gente leva o anarquismo, a pedagogia libertária para a sala de aula? Desobedecendo. Não tem como a gente obedecer aos currículos, aos padrões, aos formatos. A princípio, a minha pergunta era se tu teve acesso na tua pesquisa a esses formatos de sala de aula, pensando nas proposições, por exemplo, do Elisée Reclus, do Paul Robin, de ir para a natureza, de não ter livro didático, né? Ferrer pede um livro didático para o Elisée Reclus e ele diz, para que livro didático se a gente tem uma natureza exuberante aberta para a gente, né? Tolstói, que levava a galerinha dele, né, para essas... Mas havia nas escolas brasileiras, as escolas modernas, as salas de aula, né? Então, como acontecia isso, muito no sentido da pergunta da colega, que eu não peguei o nome, desculpa, que ela perguntou, né, mais voltada para a relação de poder na sala de aula. Eu estou mais preocupada agora com as metodologias e a ruptura desses formatos. Eu já saí do laboratório de arte, agora estou no campus inteiro, ocupando os corredores, porque eu percebi que esse rechaço à pedagogia libertária é tão forte que as pessoas passaram a não entrar mais nas exposições que eu fazia, nas instalações que eu fazia, coordenadoras, professoras, sabe? Então ficava eu com a estudantada que simplesmente pira, né, com essas coisas. Passei a ocupar os espaços, os corredores onde as pessoas passam, não tem como elas fugirem disso. Mas são coisas que eu estou experimentando, experienciando, mas eu queria mesmo, muito uma curiosidade, esse formato metodológico dentro das escolas modernas aqui no Brasil. E só mais uma coisinha estendendo, eu sinto muito, mas é isso, a gente está aqui, ele tem que discutir um espaço como esse, abre uma esperança enorme no meu coração, né? Então, o Paulo Freire, ele teve que ir embora daqui por conta das proposições dele. E eu fico pensando, se ele chega aqui falando de pedagogia libertária, dificilmente ele ia ser ouvido, né? Quando ele estava no exílio, foi a Catalunha, ele falou sobre a morte, do assassinato do Ferrer. Como permitiram, como deixaram que aquilo acontecesse, né? Uma desgraça, o maior pedagogo que já teve. Então eu fico pensando se ele não, talvez inclusive com muita dor no coração, ele não pôde trazer esses nomes, ele não pôde falar em educação anarquista, né? Sendo ele cristão também, a gente precisa ponderar isso. Desculpa ter me alongado, mais ou menos por aí. Qual é o seu nome?
Virgínia. Muito obrigada, Virgínia, assim, por trazer o seu relato, porque, assim, você já deu a resposta para ele ali, ó. Não é fácil. São nesses contextos aí que a gente não tem acesso, que a gente vai ser discriminada, né? Vai ser considerada ilegal de alguma forma, porque está ferindo ali, né? Então, um dos traços dessa reforma, que é algo, por exemplo, eu que acompanho mais, porque eu sou do estado de Goiás, é um retorno ao sistema apostilado e, inclusive, assim, ó, de conferir o diário do professor se está igual ao que foi previsto numa determinação, assim, ó, que até o que o professor fala de bom dia, de boa tarde, já está previsto no, tipo, um cronograma. Então, assim, ó, mexer na autonomia do professor, da professora, é o oposto da educação libertária, porque é essa ideia do neotecnicismo, que é algo que é permanente, né, numa perspectiva neoliberal, autoritária de educação, né? Então, quando você fala, eu vou contra as normas, eu vou contra o que está estabelecido nessa base comum, na base nacional comum curricular, é esse o caminho, não tem outro, assim, é a gente utilizar dessas contradições da escola, por mais que eu sou obrigada a fazer certas coisas, eu sou obrigada a ir lá bater meu ponto, dar minha aula, mas o que eu faço, né, na minha aula ali, desde que você não esteja cometendo nenhum crime, né, você tem alguma liberdade para fazer, e essa liberdade, ela está sendo muito monitorada. Basta a gente pegar os exemplos aí da implantação de câmeras em salas de aula, não sei se aqui em Brasília tem sido recorrente, mas em Formosa, por exemplo, que eu acompanho mais, quase todas as escolas estaduais têm câmeras em salas de aula, e não é para proteção, porque vai proteger de quê? Né? Assim, porque a imagem só está mostrando que quanto mais imagem, mais violência. Inclusive, os violentadores querem imagens. Então, é para monitorar o trabalho do professor e da professora. Então, a nossa liberdade, a nossa autonomia, nossa autoridade, no sentido libertário, ela pode ser controlada e esfacelada, né, deixada a zero. Então, ações como a sua mostra que é possível, mesmo com todas essas amarras, a gente fazer. O que é muito difícil encontrar registros, né? Por isso, assim, quando eu falei da minha empolgação, não sei se você estava aqui no começo, da minha empolgação de visitar os arquivos, foi minha empolgação de achar o arquivo do João Penteado, que foi o diretor da Escola Moderna de São Paulo, porque ali minimamente tinha alguns materiais que ele utilizava. Então, assim, na experiência, primeiro que a escola moderna ela era registrada, ela tinha que ter um alvará de funcionamento, então algumas coisas tinham que ser de acordo, tinha inspeção, né? A figura do inspetor era uma coisa muito forte no início do século, né? Então as escolas eram inspecionadas para ver se acontecia dentro do que era previsto na legislação, mas aí ele cumpria, né, aquele currículo mínimo lá, tinha até as aulas que a gente hoje consideraria muito educação bancária, mas junto com essas aulas tinha outras coisas, tinha teatro, tinha o jornal que era produzido pelos mesmos estudantes, as aulas passeios, né? Então não era só, né, essa perspectiva de educação bancária, seria outras metodologias, que é o que a gente pode pegar de exemplo. Nas escolas argentinas eu não consegui acessar esse dia a dia, esse cotidiano da escola, né? Ficava muito dentro da concepção ferreriana, e o Ferrer tinha muito essa ideia, né, da escola como um espaço que é aglutinador, né, que tem a editora, que é produzida pelos próprios trabalhadores e estudantes, o material de formação dos professores seriam produzidos na própria escola, então tem toda uma dimensão, né, que não é essa coisa, os pacotes prontos que a gente recebe, e muitas vezes a gente reproduz se a gente não tiver um mínimo de formação. E para concluir a questão do Paulo Freire, né, assim, eu penso que sim, porque o pensamento libertário, ele foi silenciado não só pelo pensamento hegemônico, mas ele foi silenciado também pelo próprio, a ideia marxista de educação, né? A gente está numa instituição que é o Instituto, que tem muito essa coisa, né? Essa referência, mas a ideia de educação integral, né, tá lá na base anarquista, né? E a gente não traz essas referências para o corpo, né, do currículo, né? Enfim, mas é isso, assim, tem um
uma perseguição libertária que, né, basta a gente pensar que o DOPS nasceu para perseguir anarquista no Brasil, né? Então, lá na década de 30, houve uma grande perseguição. Pessoas que comumente, né, que foram partícipes do movimento anarquista. Tem até o caso do Astrogildo Pereira, que é um dos fundadores do Partido Comunista na década de 20, mas ele era anarquista. Eu tenho cartas dele escrito na prisão, né, economizando o papel, assim, que é uma das coisas assim, que eu acho mais legal de trabalhar em arquivo, é isso, né, escrevendo pouquinhas palavras, mas ele escrevendo lá, viva a anarquia, né, e depois o povo vai falar, não, mas isso é uma fase pré-científica, né, do movimento operário, ou seja, rechação dessa contribuição. Então, assim, com certeza o Paulo Freire leu, né, e não pôde citar por ser mal visto, inclusive pela própria militância que aderiu, né, a uma discussão mais marxista, né, que tem uma grande contribuição, né, mas pode dialogar também com algumas dessas. Mas é isso, obrigada aí pelas perguntas e continue aí na resistência e na desobediência.